Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, sou jornalista e apresentador e eu quero dar as boas-vindas a todo mundo para a gente começar muito bem mais um episódio do videocast Sempre Cuidando. Você sabe, esse é o videocast do Sempre Cuidando, o programa de suporte ao paciente da CVE do Brasil, para ajudar você que foi diagnosticado recentemente com alguma doença crônica, ou você que quer começar a prevenir os riscos cardiovasculares. Nesse ano, a gente volta a receber profissionais extremamente qualificados para tirar todas as suas dúvidas sobre hipertensão, diabetes, angina, insuficiência cardíaca e doença venosa crônica. Além disso, a gente vai dar também dicas importantes para que você consiga ter hábitos saudáveis, melhorar a sua qualidade de vida. Além do programa completo aqui no YouTube, você também pode ouvir os nossos episódios no seu serviço de streaming de música preferido. Além das pílulas nas redes sociais, é só buscar por Sempre Cuidando, que você sempre vai encontrar esses canais. O episódio de hoje está muito especial. A gente conversa sobre angina com a cardiologista a doutora Renata Castro. Ela vai compartilhar com a gente como é a rotina de uma pessoa com angina. Vai explicar o tratamento na prática e também vai mostrar quais são os cuidados necessários para que uma pessoa com angina tenha uma boa qualidade de vida, tenha uma vida plena, com mais intensidade, uma vida cheia de saúde. Seja bem-vinda, doutora. Uma alegria te receber aqui, doutora Renata Castro. Tudo bem? Tudo bem, prazer é meu, Fernando. Vai ser um prazer conversar sobre a angina e sobre a rotina do paciente. Exatamente. A gente já fez no ano passado um episódio sobre angina, foi muito esclarecedor, mas é sempre muito importante a gente falar agora sobre a rotina de um paciente com angina, mas eu queria começar explicando o que é a angina, que quase sempre suscita muitas dúvidas e muitas confusões com outras doenças cardiovasculares, né? Com certeza. Na verdade, a questão da angina é importantíssima da gente conversar porque gera muita insegurança no paciente, afinal de contas é um sintoma muito frequente. E para a gente falar de angina, tem um coraçãozinho aqui para a gente mostrar como é que isso acontece no nosso coração. Porque as pessoas estão muito acostumadas que o coração é a bomba, é o músculo que vai levar sangue para o corpo todo, mas esquecem que esse músculo também precisa receber sangue, também precisa receber o oxigênio. É o músculo que pulsa, e para mostrar melhor esse músculo tão importante, a gente tem uma câmera viva aqui, que vai mostrar com detalhes o nosso tão precioso coração. E apontando aí o que é a angina e como ela se manifesta, né, doutora? É isso, esse músculo, ele trabalha a nossa vida inteira. Está o tempo todo trabalhando, está o tempo todo ali batendo, levando sangue para o corpo inteiro e ele precisa receber energia. Essa energia, claro que vai ter energia mesmo, vai ter o oxigênio, esse é o ponto principal. E esses caninhos vermelhos que estão sendo mostrados aqui são as artérias coronárias. Essas artérias coronárias, elas levam o sangue para o coração, tá? Para o músculo cardíaco receber esse sangue e esse oxigênio. Quando ocorre um desequilíbrio entre o quanto o coração precisa de oxigênio e o quanto ele está recebendo, aí vem a dor, que é a angina. Ah, sim. É esse descompasso. Esse desequilíbrio. E por isso que também a gente vai conversar ainda hoje mais para frente, com certeza, que existem os gatilhos. O que vai desencadear a angina? Então, os principais sintomas. O principal sintoma da angina vai ser dor. Na verdade, a angina, a gente tem essa doença chamada angina, tá? Mas o principal sintoma é dor. E dor é sinônimo de angina. Então, a angina é a dor no peito, mas a dor no peito caracterizada por esse desequilíbrio entre oferta e necessidade de oxigênio no coração. Na linguagem médica, a dor é angina. Dor é angina. Então, os médicos entre si conversam de uma forma que um paciente vai ter dificuldade para entender, né? Na realidade... Se a gente não entende a letra do médico, é também comum que a gente não entenda o que o médico fale com o outro, né, doutora? A angina a gente usa hoje em dia basicamente só para dor relacionada a esse desequilíbrio entre oferta e necessidade de oxigênio no coração. Mas se a gente pensar lá atrás na medicina, existe uma coisa chamada angina herpética. Era quando a pessoa tinha herpes na boca e tal, e tinha essa dor. Então, a angina, por definição, é dor, mas hoje em dia a gente usa só para dor relacionada ao coração. Mas a gente pode entender que é muito comum que a gente confundir os sintomas de dor no peito com angina. Sem dúvida. Na verdade, dor no peito, primeira coisa para a gente excluir é a angina. Se a pessoa chega numa emergência, eu estou com dor no peito, pode ser
uma dor por conta do estômago, pode ser porque se machucou, pode ser um monte de coisa, mas primeira obrigação do médico é excluir que seja angina, porque o mais grave é isso. Sim, sim. Mas como é que a gente vai diferenciar o infarto de um quadro de angina? Vamos lá. A angina, ela pode ser o que as pessoas antigamente chamavam de um princípio de infarto, né? Porque, na verdade, isso não existe. Princípio de infarto não existe. Infartou, infartou. Agora, a dor no peito, que é causada por essa falta de oxigenação, ela se manifesta como a angina. E aí, quando essa falta de oxigenação se perpetua, e quando eu falo perpetua, não são dias, eu estou falando de minutos, aí a pessoa infarta. Então, todo infarto antes foi uma angina? Todo infarto antes teve dor. Quer dizer, todo não, porque existem os infartos atípicos, onde a pessoa não sente dor, tá? Mas, em geral, todo infarto começa... Em geral, não, sempre. O infarto ele vai começar por essa falta de oxigenação no coração. Se ela se perpetua, aquele pedacinho ali do músculo morre. E essa morte é o infarto. Então, a gente pode pensar que uma angina que não recebe uma atenção pode se desdobrar no infarto? Pode, pode. E aí é o que a gente chama da angina instável. Porque tem também o quadro mais comum, mais do dia a dia, que provavelmente várias pessoas estão nos assistindo e têm esse tipo de situação, que é a angina estável. O que é isso? Quando eu falei sobre a questão do desequilíbrio entre oferta e demanda, né, de oxigênio, a pessoa, por exemplo, está fazendo uma atividade física. Estou parada, não estou sentindo nada, mas eu tenho um quadro de um entupimento de alguma artéria no meu coração. Começo a fazer atividade física. Aumenta a necessidade de oxigenação do coração, porque ele vai começar a acelerar, vai bater mais rápido, vai Seria bater aquele com mais atleta força. de fim de semana? É um bom caso, uma boa justificativa. E aí a pessoa começa a fazer atividade física, o coração começa a precisar de mais oxigênio. Opa, começou a precisar de mais, mas não chega. E aí ela vai ter dor no peito. Essa vai ser a angina. É um aviso? Sem dúvida. O coração está dizendo, opa, presta atenção aqui que está dando errado. Tá dando errado. Aí o que a pessoa faz? Ela para o exercício. Aí melhorou. Essa é a angina estável. E é extremamente comum. E, sem dúvida, é um aviso. Agora, o que é a angina instável? É quando a pessoa sente essa dor, ela para o que ela estava fazendo. E a dor não parou. A dor continua. Opa, peraí. Né? O atleta do final de semana foi lá jogar sua bola e tal, começou a sentir uma dor no peito, parou, o pessoal continua jogando, ele continua com dor, vai para o hospital, tá com um quadro de angina instável. Isso pode ser a manifestação de um infarto? Pode. Então, Exatamente. são estágios, entendeu? E como é que o médico procede com o diagnóstico? Eu fico imaginando que é um momento de bastante atenção para o médico, Sem dúvida. essa diferenciação de tantos sintomas tão parecidos. Sim, né? sem dúvida. E aí a gente entra com outras coisas, além da descrição da dor. Porque a descrição da dor vai ser muito parecida. O que é a dor da angina? Para a gente falar um pouquinho melhor sobre isso. Não é só a dor no peito, mas a dor clássica da angina é uma dor opressiva, que aperta o peito, que pode ficar só aqui na região central do peito, mas pode ir para a região esquerda, mas também pode ir para a região direita. É uma dor que pode irradiar para a mandíbula, para o pescoço, para o braço. Tá? Esse é o quadro clássico de angina, de dor que a gente fala assim, isso aí é o coração que tá reclamando. Mas aí chegou no médico, tá com essa dor, o que a gente vai precisar fazer? Um eletrocardiograma, exame de sangue para ver se já tem sinais de lesão do músculo, que são o pessoal já está até acostumado com isso. Fui para o hospital e dosaram enzimas. O que são essas enzimas? Quando o músculo cardíaco sofre, ele libera essas enzimas, tem célula morrendo ali. E aí essa célula se destrói e libera uma substância. E a gente consegue medir essa substância no exame de sangue. Então, aí a gente consegue diferenciar uma angina de um infarto, tá? E pelo eletrocardiograma também. Então, sentiu esse tipo de dor, não melhorou, e quando eu falo não melhorou, é coisa rapidinha mesmo, tá? São minutos. Poxa, tá com a dor que se mantém, vai para o hospital. Melhor pecar por excesso. Melhor pecar por excesso. De uma forma geral, acontece, né? As pessoas podem ter um infarto e não ter o diagnóstico de angina. Sim, pode. Porque você pode nunca ter sentido nada e a primeira manifestação desse entupimento do vasinho vermelho ali é o infarto. Agora, quando acontece o diagnóstico, aí o paciente está recebendo o diagnóstico de uma doença crônica. Sim. E como ele reage? Como é que acontece essa percepção de que, primeiro, que é uma doença crônica, né? E como é que vai ser essa reação? Bom,
Dois pontos muito importantes. O primeiro é lidar com uma doença crônica, né? Porque, na realidade, a maior parte das doenças, principalmente se a gente pensar em cardiologia, são doenças crônicas. Eu tive Covid, legal. Você foi lá, tratou o Covid e passou. Não tem mais Covid. Eu tive uma pneumonia, tive uma infecção urinária, ok. Mas tirando essas doenças infecciosas, a maior parte das doenças vão ser crônicas, né? E aí a pessoa ganha aquele rótulo do cardíaco, né? Eu sou cardíaco, tenho um problema cardíaco. Esse é um impacto muito grande na vida da pessoa, ganhar um rótulo. E o outro impacto muito grande é quando ela para pensar assim, ou pergunta para o médico, mas por que eu tive isso? E ela entende que isso é o resultado de anos e anos de falta de cuidado, de anos e anos de hábitos ruins, né? Porque quando a gente fala de angina, de infarto, a gente está falando de uma doença maior, que é chamada doença coronariana, que é o entupimento desses vasinhos vermelhos aqui, tá? E o que leva a isso? Não é uma bactéria, não é um vírus, não é um agente único. Eu costumo conversar com os pacientes falando assim, olha, isso aí não é culpa de um bandido só, isso aí é quadrilha, é formação de quadrilha, né? E o que é essa formação de quadrilha? A gente divide em fatores de risco, tá? Esses fatores de risco a gente vai dividir em fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Os não modificáveis não são culpa nossa. Os modificáveis, a gente tem muito como mexer neles. Os não modificáveis são quais? A poluição... Os não modificáveis são idade, quanto mais velho, maior a chance de ter doença coronariana, sexo, e aí os homens têm mais doença coronariana do que as mulheres, e história familiar, né? Quem tem um pai, uma mãe que infartou jovem, tem uma chance muito maior de ter. Mas, doutora, é bom também abrir um parêntese para essa questão, para dizer o seguinte, muitas vezes isso acaba sendo uma boa desculpa, porque o paciente pode dizer, não, meu pai teve, meu avô teve, meu bisavô também, lá na família todo mundo tem. Eu gosto muito de frisar que a questão genética, hereditária, não é uma condenação, é uma informação. Não é. E super legal você falar sobre isso, porque quando você tem essa informação precoce, maior a sua chance de atuar no outro lado da quadrilha, que são os fatores modificáveis. Eu tenho um paciente e ele ficou muito chateado quando eu falei que ele tinha doença coronariana. Só que ele fez esse diagnóstico com 55 anos, tá? E o pai dele infartou e morreu com 40. Ele estava no lucro até, entendeu? Né? E aí ele fala para mim, poxa, Renata, mas eu sempre me cuidei, eu sempre fiz atividade física, eu como bem, enfim, eu não fumo, enfim, tudo que ele podia fazer, ele fez. Eu falei, então, você ganhou 15 anos nessa história. E seu pai morreu com 40 anos. Você, com 54, 55, está sendo um diagnóstico e está começando a se cuidar e você nem infartou. Então, olha como você conseguiu lidar com isso. Quebrar essa cadeia que seria poderia ser uma justificativa, né? Sem dúvida. Então, é aquela história de olhar, né, o copo meio cheio ou meio vazio. Bom, uma coisa é uma sentença. Não é uma sentença. É uma sinalização para que você se cuide mais. E como é, na sua experiência, doutora de consultório, que o paciente que recebe o diagnóstico de angina tem esse cuidado com a saúde? Ele é um cara ativo? Na verdade, a gente já sabe a resposta, né? Essa é a pergunta de resposta pronta. Mas vamos lá, vamos falar então sobre esses fatores de risco modificáveis. Assim, o cara que recebeu o diagnóstico tem um perfil que acaba sendo quase o mesmo para esse paciente? Tem, porque ele foi ao longo da vida acumulando esses fatores de risco modificáveis. Essa é a realidade. E quais são eles? O colesterol alto, a pressão alta, o sobrepeso, tá? O tabagismo, o diabetes. Então a pessoa foi somando coisas. Quando a gente fala que entupiu uma coronária, né, tem um entupimento numa coronária, aquele entupimento foi de um dia para a noite. A pessoa ao longo da vida foi ganhando uma plaquinha que foi entupindo um pouquinho, até que chega um ponto que entope. É igual você ter uma casa mais velha. Você tem uma casa velha. Às vezes, lá num quartinho dos fundos, a água não está chegando direito. Mas está indo um pouquinho e você, tudo bem. Abre a pia e fica ali esperando aquela água descer. Você já sabe que aquele cano não está bom. E foi rolando. Chega Sabe um dia que lá em cima tem uma água. pintura que já está mostrando ali que tem um vazamento, a parede está estufando. Você fala, mas isso. tá tudo bem. Vai levando. Depois então, a gente arruma isso aí. E muitas das vezes eu falo assim, poxa, mas agora eu estava me cuidando.
Ótimo que agora você está se cuidando e que você vai continuar se cuidando. Mas quanto tempo você ficou sem se cuidar? A gente está falando de doença crônica. E isso, às vezes, é um impacto muito grande no paciente, que ele fala assim, poxa, eu podia ter evitado. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse ido para a academia, se eu tivesse comido melhor, se eu tivesse cuidado da pressão. Então, essa sensação de ser o responsável pela doença, isso mexe muito com a cabeça dos pacientes. É impressionante. E por que os hábitos saudáveis são importantes? É difícil explicar isso? Como é que o paciente vai sentir esses benefícios? Claro, tem uma série de hormônios, vão trabalhar a nosso favor, a gente se sente melhor fazendo atividade física. Os benefícios, a lista de benefícios é imensa. Mas com relação à angina, o que ele ganha, o que ele percebe de resultados positivos? Bom, tem várias coisas, mas quando a gente está falando de angina, a gente está falando de dor. Dor é uma coisa que mexe, né? Quando você tem uma doença, a pressão alta, por exemplo, ela tem hipertensão, se não sentir nada, é difícil de convencer aquela pessoa a tomar remédio, a se cuidar, porque ela fala assim, mas eu não sinto nada. Por que eu tenho que tomar um remédio todo dia para uma coisa que eu não sinto nada? Ela precisa tomar remédio todo dia para cuidar da pressão, porque a pressão mal cuidada vai gerar doenças muito mais importantes lá na frente. Vai gerar o infarto, vai gerar a insuficiência cardíaca, vai gerar o AVC. Agora, a dor é fácil de você convencer a pessoa, porque ela fala assim, pô, não quero ficar sentindo essa dor. Toda vez que eu sinto essa dor, ela me lembra que eu tenho um problema no coração, que eu posso infartar, que eu posso morrer. Então, tratar esses fatores de risco, e aí você falou de atividade física, é essencial, porque a atividade física vai fazer uma coisa maravilhosa, que é fazer com que cada vez essa angina aconteça em intensidades de esforço maiores. O que eu quero falar com isso? Imagina o seguinte, a pessoa tem uma dor no peito quando ela anda um quarteirão. Então, a cada um quarteirão que ela anda, ela fala, senti a dor, tenho que parar um pouquinho. Se ela começa a treinar, e aí existe um tipo de treinamento específico para isso, que a gente dá o nome de reabilitação cardíaca, se ela começa a fazer um treinamento físico voltado para tratar aquilo ali, daqui a pouco ela está sentindo aquela dor quando ela anda 2 quarteirões, depois quando ela anda 3, depois ela nem sente mais. Fala assim, pô, valeu a pena. Valeu a pena. E valeu a pena, e queria lembrar também que a desculpa para não fazer atividade física, para não posso caminhar porque eu tenho dor no peito. É o contrário. É o contrário, você tem dor no peito é porque não caminha. É isso. Porque não sobe uma escada. É isso. É exatamente isso. É claro que quando a pessoa já tem o diagnóstico de angina, esse caminhar ou essa realização da atividade física, ela tem que ser extremamente bem orientada. Esse paciente tem que estar tomando suas medicações, a gente tem que entender exatamente qual é a gravidade. Passo, né? Não é simplesmente, tô com dor no peito, vou andar cada vez mais agora. Não, não é isso não, tá, pessoal? A ideia é, tenho doença coronariana, preciso tratar. Esse tratamento vai incluir medicamentos, sim, eventualmente vai incluir algum procedimento mais invasivo, mas vai incluir mudanças de estilo de vida, onde vai entrar a alimentação adequada, vai entrar o controle do estresse, vai entrar o sono melhor e vai entrar um dos nossos principais parceiros nessa história, que é a atividade. Sim, impressionante. E aí esses benefícios vão aparecendo também, né? Aí aquilo que a gente mostrou no coração, esse fluxo de oxigênio acaba ficando estabilizado, compensado, Fica melhor, tá? O coração, assim como vários outros órgãos do nosso corpo, ele tem a capacidade de se adaptar. Então, ele vai perceber assim, poxa, senti ali uma dorzinha, né? Faltou oxigênio. Ok. Estou sendo submetido toda hora àquela falta de oxigênio, mas sem ser prolongada para gerar um infarto. Então, esse é o cuidado, tá? Aí, esse limiar de dor, esse limiar de isquemia, ele vai indo cada vez mais para frente. O coração está trabalhando, está batendo a nosso favor. Está todo mundo ali trabalhando junto. Para a gente ficar bem. O problema é a nossa adesão ao tratamento. Problemas sérios, números preocupantes com relação à adesão, né, doutora? Sim, muito. Adesão é difícil, principalmente porque muitas das doenças do coração a pessoa não sente nada. Porque quando você sente, aí você vai dar teu jeito, né? Agora você vai no médico. Dor. Pois é. Pelo amor ou pela dor? É isso. É isso. Você vai no médico. Aí você vai lá no consultório. Aí eu te examino e falo assim, pô, Fernando, tua pressão tá alta. Eu falo, mas eu não sinto nada, Renata. Tô bem, não tô sentindo nada. Eu falei, mas poxa, vamos tomar esse remédio, e vamos fazer atividade física, vamos fazer isso, porque com isso você vai evitar os efeitos maléficos da pressão alta. Aí você volta para casa e fala assim,
poxa, tô com pressão alta. Aí vai falar com a sua esposa, vai falar com a família, vai ficar todo mundo preocupado, aí você vai tomar remédio. 1 semana, 1 mês, daqui a pouco você fala assim, ih, nem lembro mais que eu fui na Renata. Esqueci o remédio um dia, acabou, não fui comprar, e aí foi. Por isso que é tão importante a gente acompanhar a adesão do paciente. É Tem bom. que estar junto com esse paciente. E a boa notícia é que a gente está no século XXI, com tecnologias avançadíssimas para a gente acompanhar todo esse desenvolvimento. Essas soluções digitais, Maravilhosa. elas são um milagre da natureza atômica divina, doutora. Com Porque certeza. você se desafia, né? Eu quero falar do nosso aplicativo Do Elf. que coloca possibilidades ali, parâmetros de controle que são sensacionais, Sim. né? Estímulos isso- à atividade física. Sim, isso é sensacional, porque a pessoa precisa de objetivo. E a gamificação, o controle do médico, saber que o médico está ali por perto, mesmo que à distância, é extremamente importante. Então, você tem um aplicativo como o Elf, onde você coloca, tive dor, como que foi essa dor, a intensidade da dor, coloco se a dor aconteceu em repouso, aconteceu num esforço grande, num esforço menor, e essa informação o médico consegue acompanhar, é essencial. E você mesmo vai ter esse controle. Além disso, controle de atividade física, controle da alimentação, controle contra o tabagismo, que é extremamente importante. Tudo isso num lugar só é maravilhoso. E o médico poder ter essa troca de informação com o paciente. Muito bacana. E não tem nada mais agradável na vida do que receber um elogio do médico. É isso. E o aplicativo proporciona isso, Sim, né? sim. O médico olha e fala assim, parabéns, hein? Eu acho que o médico também gosta de fazer isso, A gente né? adora, né? Porque, assim, o tratamento de qualquer doença é uma batalha do paciente, da família dele, mas nossa também. Então, né, por dia, quantas batalhas eu tô ali, né, monitorizando e lutando junto. Então, quando a gente vê uma vantagem, poxa, progrediu, melhorou isso, é muito bom. E na mesma proporção, o medo do médico dar bronca. É. Também existe, né? Também existe, também existe. Então, assim, a gente está em abril, né? Essa é a época que os pacientes começam a vir. Você fala assim, mas espera aí, já é o 4º mês do ano, o que que houve? Final do ano, o pessoal, né? Deixou pra lá, né? Falou assim, poxa, né? comi muito, não fiz atividade física, daqui a pouco veio o carnaval. Aí fala pula, assim... Aí vai, Aí só pula. vai procurar Aí um só médico. vem em abril. Por em quê? abril. Porque tem medo de tomar bronca em janeiro, em fevereiro, entendeu? Não Isso é precisa esperar muito a Semana comum. Santa também não, precisa. gente. Né? Pode ir o quanto antes, Não né? precisa. E nessa coisa do futuro, né, do presente, que já é bem avançado, assim, a medicina também mudou muito. Tinha muito essa coisa do médico que falava, não pode isso, não pode aquilo, não sei o quê, e a pessoa ficava com medo do médico, né? Tinha essa coisa do medo. Tem até uma história engraçada, assim, em algumas faculdades ensinavam enfim, para os estudantes o seguinte, a cadeira do médico tem que ser mais alta, que você tem que olhar de cima o paciente para mostrar sua autoridade e tal. E graças a Deus isso mudou bastante. E hoje em dia o médico e o paciente têm que ser parceiros. Tem que Se não entender. forem parceiros, não vai funcionar. Cada paciente é um universo em si mesmo, né? E isso é muito bacana de entender, que o médico entenda, né? A gente teve no mês passado a doutora Cecília Carvalho falando sobre a saúde cardiovascular da mulher. E ela falou muito da diferença dos sintomas, né, de problemas cardiovasculares entre homens e mulheres. Sim. Com angina também tem? Tem. A princípio, mulheres e pacientes diabéticos podem ter, com mais frequência, um quadro atípico. Inclusive, infartar sem dor. O que é assustador, né? Às vezes a pessoa chega no consultório, você faz um eletro e fala assim, mas você já infartou. Não, doutora, nunca infartei, nunca tive problema. Não, infartou sim. A gente vai fazendo os exames e tá vendo que a pessoa já infartou. A princípio, isso é mais comum em mulher, tá? Outra coisa importante existe aí um mito, né, de que as mulheres vão mais a médico. As mulheres vão mais ao ginecologista. Elas não vão mais ao cardiologista, não. Quem vai mais ao cardiologista é o homem. Em geral, o homem é um pouquinho mais medroso. Então, Mas ele vai acompanhado da mulher. A mulher que empurra isso é ele. maravilhoso. Né? Olha, tem paciente que vai sozinho e fala assim, traz sua mulher. Porque a mulher vai contar a verdade pra gente sobre ele. Né? Ele fala assim, não, eu não tô fumando. Fuma sim.
Eu não como. Come. Então a mulher conta tudo pra Imagina se gente. levasse a sogra também, né? Aí eu já não sei. Aí pode gerar uma angina. Dependendo da sogra. É melhor Dependendo não. da sogra, pode gerar uma angina. Mas assim, ir com a mulher junto é maravilhoso. É muito bom, porque ela vai contando todos os detalhes. E o mais importante, né? Brincadeiras à parte, quando a gente fala de doença crônica, a família tem que estar junto daquele paciente. A família tem que fazer parte do tratamento. Não é ser chato, não é ficar assim, não pode isso, não pode aquilo. Não é só isso. Às vezes precisa de uns puxões de orelha também. Mas a família tem que estar junto. Porque imagina, se a gente pensar, por exemplo, em emagrecimento. O paciente está acima do peso e precisa emagrecer pelas questões de saúde. Aí ele chega em casa, está todo mundo comendo à vontade, ninguém faz atividade física, os hábitos são horríveis. É muito difícil daquela pessoa aderir a médio prazo, estou falando nem a longo prazo, a médio prazo aderir a essas orientações. Então, quando a gente trata de doença cardíaca, não é só tomar remédio, a gente tem ótimos remédios, ainda bem, o tratamento da doença cardíaca evoluiu demais, mas a gente precisa de todo um ambiente favorável para o tratamento daquela pessoa. E aí, ter a esposa junto, ou o esposo, ter a família junto, é essencial. E a geladeira tem que emagrecer também, né? Também. O ambiente obesogênico não vai ajudar em nada, porque quando a gente fala de doenças cardiovasculares, de angina, a gente está falando de também cuidados com o emagrecimento, a alimentação. Com certeza. E existe, muitas das vezes, existe o medo do paciente, o preconceito do paciente quanto às mudanças de estilo de vida. Eu trabalho muito com cardiologia do esporte. E uma das coisas que a gente faz é entender quais são as barreiras daquela pessoa à prática de atividade física. E se a gente perguntar, né, a maioria das pessoas fala assim, é falta de tempo, não tenho dinheiro. Assim, essas são as respostas mais óbvias. Mas quando você vai aprofundando, às vezes você vê assim, não, eu tenho vergonha de ir para academia, porque eu nunca fui. Eu nunca calcei um tênis. Se eu começar a ir para academia, meu marido vai achar estranho, porque eu sempre estou em casa quando ele chega do trabalho, como é que eu vou estar na academia? Então, a gente precisa juntar a família. Senão, o tratamento não vai ser ótimo. E nós estamos no Rio de Janeiro, é impossível a gente imaginar algo que faz parte da realidade do Brasil. O Brasil é um dos campeões de inatividade física. Sim. Um dos campeões mundiais de inatividade física. Impressionante, Imagina, né? Não é impressionante isso? Impressionante. Mas, doutora, nós estamos falando da rotina, da realidade de um paciente diagnosticado com angina. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem sobre essa vida pós-diagnóstico, essa vida do paciente que tem adesão ao tratamento, que entende o que está acontecendo com o seu metabolismo, com o seu organismo, com o seu coração. Como é que é? A notícia é boa para esse nosso telespectador, nosso ouvinte? O que a senhora tem a dizer para essa pessoa? A notícia é boa. O que eu costumo falar com os pacientes é o seguinte, a angina é uma sinalização de que alguma coisa não vai bem. Mas que chato, Renata. Peraí, é uma sinalização de que uma coisa não vai bem, mas a coisa pior não aconteceu, que era o infarto. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos olhar o copo cheio, tá? E aí, é a chance de você se tratar. Doutora, quando o paciente consegue mudar essa qualidade de vida, consegue se ajustar, como é que fica o quadro de angina, a questão das dores, o que muda? Bom, em geral, né, o nosso alvo terapêutico vai ser ficar sem dor. E isso é possível. Não só com as mudanças de estilo de vida, mas também com o uso de medicamentos, tá? O grande objetivo do tratamento do paciente com angina é ele nem lembrar que ele tem dor. Então, óbvio, né? Esse é o motivo pelo qual ele vai no médico, mas aí a gente tem todos os ajustes para que ele não fique com dor. E a gente consegue isso na grande maioria dos casos. Então, esse é o primeira notícia boa. Dá para viver sem angina, tá? E isso vai depender do que eu falei, medicamentos e também da adesão à mudança de estilo de vida. Aos cuidados, né? E com relação à rotina de uma pessoa com angina, o que muda? Ele pode ter algum receio, algum cuidado, alguma atenção maior? Quais são os limites dessa rotina do paciente? Pode sim. Para a gente falar em limites, em geral, a gente vai fazer um teste de esforço, tá? Vai fazer um teste cardiopulmonar ou um teste ergométrico, onde o paciente vai ser submetido a um esforço progressivo e a gente vai identificar naquele exame, todo monitorizado, se existe um momento de isquemia, onde começa a isquemia. Porque
a isquemia, que é a falta de oxigênio no músculo cardíaco, ela vai ser desencadeada por uma determinada intensidade de esforço. Então, a gente consegue entender, olha, quando o coração está batendo a 150, começa a isquemia desse paciente. Essa é uma informação. 150 é um número hipotético, tá, gente? Que vai vir do exame. Eu tenho essa informação. Bom, o que eu ainda posso mexer nesse paciente? Tem medicamento para eu mexer? Eu vou mexer, né? Vou aumentar a dose, vou acrescentar outros medicamentos, vou intensificar o tratamento, principalmente do ponto de vista de atividade física? Vou. Lembrando que se o paciente tem isquemia ativa, ou seja, tem angina quando faz atividade física, o ideal é que ele faça atividade física supervisionada, que é num lugar chamado reabilitação cardíaca. Não para sempre. Não para sempre. Isso também é um ponto importante. A ideia da reabilitação cardíaca é sempre conseguir dar alta para o paciente. Tá? Então, é só para a gente ter segurança. Porque foi aquilo que eu falei no início. A isquemia, se ela se perpetua, e eu estou falando de minutos, isso pode gerar um infarto. Então, eu tenho que ter segurança ao gerar essa isquemia num ambiente controlado, que é o ambiente da reabilitação cardíaca. E esse paciente vai ter alta. Então, o cuidado que essa pessoa tem que ter é não só em relação à adesão ao tratamento, que envolve medicamentos e hábitos, mas também ficar atento para sinais de alerta, né? Porque às vezes a pessoa melhora, legal, mas a doença é uma doença crônica e pode ser progressiva. E aí fala assim, poxa, voltei a sentir dor. Voltou a sentir dor? Volta no médico. Sim. Às vezes carregar uma mala, tem casos de pacientes que sofrem um infarto, tem medo de atividade sexual até também, né? Porque atividade sexual também é um tipo de atividade física. E quando a gente faz esse tipo de teste de esforço para ver o nível de intensidade que desencadeia a isquemia, a gente vai conseguir dar essas orientações para o dia a dia. Porque nós estamos falando de qualidade de vida. Sim, e não é proibida a atividade sexual, que seja bem claro isso. Mas a gente precisa saber, bom, o que acontece quando esse paciente tem a isquemia? Aí ele sente a dor passa, ou ele tem uma arritmia maligna que pode gerar morte. São coisas completamente diferentes. Então, se eu tenho essa caracterização, eu consigo orientar o paciente. Mas o principal é saber que a gente tem caminhos no tratamento. Não é assim, fui no médico uma vez, ele já me prescreveu os remédios para angina, eu não preciso voltar nunca mais. Não, porque todas essas medicações e todas essas orientações, elas têm dose. E às vezes a gente vai ter que ir aumentando dose, ajustando, porque cada pessoa é diferente, né? Exatamente. Isso é muito importante e muito bom também, que cada pessoa é diferente. Ainda bem, né? Mas para todo esse mosaico de pacientes, tem algum cuidado, uma lista de atenção que as pessoas com angina precisam ter de um ponto para frente? Sim, sem dúvida. Além de tomar os remédios no horário, que é o básico, né? Primeiro é fazer o básico, pessoal. Isso serve para todo mundo. Isso serve para todo mundo, né? Enfim, seguir as orientações do médico ou da médica, isso é o básico, tá? Agora, sinais de alerta. Se ficou tonto, sentiu falta de ar, sentiu dor no peito que não vinha sentindo, ou a dor é diferente ou a dor não melhora, tá? Esses são sinais, fala assim, olha, preciso procurar. Luzinha amarela piscando. Luzinha vermelha. Dor no peito que não melhora é vermelha. Vermelha. Dor no peito, falta de ar, tonteira, isso aí é luz vermelha, tá, pessoal? Pecar pelo excesso, né? Não tem problema, tomara que não seja nada, mas isso. Tem que ir para o médico. Tem que ir. A grande dificuldade da gente, assim, assinar embaixo, isso aqui é angina, é do coração e tal, simplesmente, por exemplo, uma conversa, é porque se eu machucar minha mão agora, os meus nervos da mão são muito detalhados. Então, eu sei exatamente em que pontinha do meu dedo que doeu. Quando a gente fala daqui, ó, tá? Tórax, abdômen, os nervos são bagunçados. O que é bagunçado? Eu posso sentir uma dor aqui e ser do estômago. Eu posso sentir uma dor aqui no peito e ser da vesícula, que é do outro lado. Então, as coisas são bagunçadas, não são tão perfeitas assim. E aí precisa ir no médico para entender o que está acontecendo. Sem contar que está tudo fechado ali, né? Tudo fechado. Tudo então, embaralhado, assim, né? é melhor ir parar numa emergência achando que está infartando e ser uma gastrite do que não ir achando que é uma gastrite e está infartando. Muito bem. Eu acho que é um ponto chave para a gente encerrar essa conversa maravilhosa aqui, doutora. Quero te agradecer sua generosidade, sua gentileza, um brinde. Um brinde de água com gás. Com gás. Com gás. Gás é tudo que a gente precisa nessa vida, né? Maravilha. A gente Maravilha. precisa de energia. Energia. Muito obrigado, doutora Renata. Muito obrigado também por todo esse conteúdo aqui que a senhora apresentou hoje. Obrigado por sua companhia aqui conosco. E o pedido é para que você compartilhe essas informações preciosas
que a gente divulgou aqui. Esperamos que esse papo inspire você que está escutando, acompanhando os nossos episódios. Caso você já tenha tido a doença crônica, busque apoio de soluções digitais, como o Elf, que a gente falou aqui, para aderir ainda mais o seu tratamento. A gente falou muito sobre isso. E caso você não tenha nenhuma doença crônica, mantenha os seus hábitos saudáveis, atividade física, alimentação saudável. Você sabe o que é que a gente está falando, né? Aproveite também, como eu disse, para compartilhar com seus amigos, familiares, o episódio de hoje. Aquele like é fundamental. Like, doutora. É isso. Né? O Vamos joinha lá, pessoal. que vale tanto. Muito obrigado. Obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo episódio. Mais um brinde, doutora. Um brinde, vamos Agora, lá. valeu. Saúde, pessoal. Saúde. Até mais.